de estar com vocês essa noite. Amém. I'm really expecting God E eu estou esperando que Deus to bless His people. abençoe seu povo nessa noite. And if I was Jesus Christ, E Jesus Cristo, which I'm not, se eu fosse Jesus Cristo, but if I was, mas se eu fosse Ele, I would say to you tonight eu diria para você nessa noite, that as your faith que is, assim como é a tua fé, so be it unto you. assim te é dado. Because that's how God set it up. Porque foi assim que Deus fez. Jesus Christ, Jesus Cristo, the Son of o God, Filho de Deus, came and hung and died on a cross Ele veio e morreu na cruz, at Calvary na cruz do Calvário, to restore everything to us para fazer tudo por nós that the devil has stolen. e restaurar o que o diabo roubou. And He did. E Ele fez. Now, today by faith, Então nessa noite, pela fé, we can call upon the Most High God nós podemos invocar o nosso Deus in the name of Jesus e no nome de Jesus and receive what we e need. receber o que nós precisamos. That's the Word of God. Essa é a palavra de That's Deus. God's Word. Essa é a palavra de Deus. He's a wonderful God. Ele é um Deus maravilhoso And He loves e us. Ele nos ama, Not because of anything, não por causa de nada, other than we're His children. mas porque nós somos seus filhos. He created us. Ele nos criou And He loves e us. Ele nos ama And He wants to meet our needs. e Ele quer suprir as nossas necessidades. He doesn't want us to see beaten up by the devil all the time. Ele não quer que nós apanhemos o diabo todo o tempo. He doesn't want us to see us in need all the time. Ele não quer que nós tenhamos necessidades todo o tempo. He wants to provide for His children. Ele quer abençoar os seus filhos. Amen. Amém? Absolutely. Amém. He's an awesome God. Ele é um Deus maravilhoso. Now, I came from the United States, Você sabe, eu vim dos Estados Unidos and I'm here to glorify the name of the Lord. e eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. That's my whole purpose in life, Esse é o meu propósito na vida, is to glorify His name. glorificar o nome dele. Because one day I called upon Him in a day of trouble, Porque num dia de angústia, eu invoquei a Ele and He delivered me, e Ele me libertou, just like His Word said He would. assim como a sua palavra diz que Ele faria. Then He went on to say, then He said more. Então Ele disse mais a mim. He said I would glorify Him, Ele disse que eu glorificaria o seu nome. and I've done that, E eu tenho feito isso. and will continue to do E eu that, vou continuar fazendo as isso. long as He gives me life, health, and strength. Enquanto Ele me der força e vida. I'm going to share with you tonight E eu vou compartilhar com vocês essa two noite miracles 2 milagres that God performed in my que life. Deus fez na minha vida. And I've shared that to thousands and thousands and thousands of people, E eu já tenho compartilhado com milhares e milhares de pessoas. many different Em continents, muitos diferentes many different países. countries, Diferentes. all for the glory of Jesus, Tudo para a glória do Senhor Jesus. not for any glory for me, Não para glorificar a none mim. whatsoever, Não para mim. because I'm nobody. Porque eu não sou nada. I've just done my reasonable service Eu só sirvo a Ele. to proclaim the name of the E Lord. proclamo o nome do Senhor. I always like to share Eu sempre gosto de compartilhar the story uma história when Jairus came to Jesus quando Jairo veio a Jesus. and he said, Lord, E ele disse, Senhor, I'm paraphrasing now, this won't be exactly word for word. ele chegou. It wouldn't be in your Bible anyway, because your Bible is in Portuguese. É claro que não está igualzinho como eu vou falar assim, mas é mais ou menos assim a história. But Jairus Então Jairo, knew ele sabia what Jesus could do. o que Jesus poderia fazer. So he came to Jesus Então ele veio até and he Jesus. said, Lord, my daughter's E sick. ele disse, Senhor, a minha filha está doente. Come pray for her that she'll be healed. Venha orar por ela para que ela seja curada. And Jesus said, okay. Então Jesus disse, tudo bem. So he's on the way down the road. Então eles estavam no caminho para sua And there casa. was always a crowd of people following E Jesus sempre existia uma multidão seguindo a and around Jesus him. ao seu redor. And as he's walking down the road, Então enquanto eles estavam andando na rua, there was a woman existia uma mulher who had also heard about que Jesus. também ouviu falar de Jesus. She knew the miracles he E ela had. sabia do milagre que Jesus poderia fazer. She didn't read the Bible that we read Ela não leu a Bíblia assim como nós lemos, because it hadn't been written porque eles yet. não tinham escrito ainda. But she knew Mas ela sabia that miracles were performed. que milagres aconteceriam. And she was sick, E ela estava doente. had been sick for about 12 E years. ela tinha estado doente por She 12 spent anos. all the money that she Ela had tinha gastado todo o dinheiro que on ela doctors, tinha em doutores e but she médicos. hadn't gotten any Mas better. ela não melhorou. She had steadily gotten E worse. ela piorou em vez. But she knew Jesus. Mas ela ouviu falar de And she Jesus. said in her heart, Então ela disse no seu and coração. that's what we need to do here E tonight. é isso que nós temos que fazer nessa Say in our noite. hearts, Dizer no nosso coração. if I but touch his Se eu clothes, tocar nas suas
was. Então ela foi até And we onde need to Jesus go estava. where Jesus E is. nós temos que ir aonde Jesus está. She pressed through the crowd Ela passou pela multidão to touch him. para tocar a ele. Even though it was illegal, Até mesmo sabendo que era according ilegal, to her law, the Jewish law, de acordo com a lei judaica naquele with tempo, her condition, naquela condição que ela she estava. wasn't supposed to be around people, Ela não poderia estar com as pessoas. but at risk of being stoned to death. Mas ela, mesmo tendo o risco de Which is morrer, exactly what they would have done de ser apedrejada, had they caught her se eles pegassem ela ali, in that condition. naquela condição. But she knew Mas ela sabia no matter what, que não importava, nothing is important. nada importava. I have to touch Ela Jesus. tinha que tocar Jesus. And that's why we are tonight. E é isso que nós temos que fazer nessa We noite. have to touch Jesus. Nós temos que tocar Jesus. So she pushed through the Então crowd, ela passou pela multidão, stuck out her hand, esticou o seu braço and touched e him. tocou ele. And the moment she did, E no momento que ela tocou, she was completely healed. ela foi completamente curada. Because that was her faith. Porque isso era a sua fé. Now many people touched Jesus Então, that day. muitas pessoas tocaram Jesus naquele dia. In fact, when she touched him, E você sabe quando ela tocou ele? Jesus said, somebody touched me. Ele disse, alguém me tocou. And the disciples said, Lord, there's people Mas então bumping up against you, pushing you. os discípulos disseram, mas He said, somebody touched me. I don't speak Portuguese. eu não falo I'm português. Portuguese. Então ele disse, alguém me tocou. Então os discípulos disseram, mas mestre, estão te tocando a todo momento. Many had touched me, Mas muitos tocaram a ele, but nobody received. mas ninguém recebeu o que ela recebeu. Why? Por quê? Because their faith wasn't there. Porque a sua fé não era daquele jeito. Because they hadn't said in their Eles heart, não disseram nos seus corações, if I but touch se him, eu tocar a ele, I will be eu healed. seria curado. That's what we gotta do. Mas é isso que nós That's temos what que we gotta fazer. believe. É isso que nós temos That's que what we crer. gotta say. É isso que nós temos que dizer. Listen, it's all by the grace of God. Escute, é tudo através da graça de Deus. When Jesus hung on the Quando cross, Jesus foi morto na cruz dying, e morreu ali, he said, Father, forgive them, ele disse, Pai, perdoe a eles, for they don't know what they porque do. eles não sabem o que fazem. And right before he died, E depois dele morrer, he said, it is finished. e antes dele morrer, ele disse, está consumado. Everything he came to do was completed. Tudo que ele precisava fazer foi feito. His back was beaten before they crucified him. É, His back was beaten. ele apanhou antes de ser He was crucificado. beaten so Ele badly. apanhou muito antes de ser crucificado. He didn't even look like a man. Ele nem mesmo parecia um homem depois daquilo. And he did that E aí ele fez isso for the healing of our body. para a cura dos nossos corpos. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? He purchased it all. Ele pagou He tudo. paid the price. Ele pagou o preço. Total and completely. Totalmente foi pago. Today there's nothing more you can pay. Nessa noite não existe mais nada que você It's precise paid pagar. in full. Já foi pago por você. There's nothing more you can work for. Você não tem mais que fazer It's nada. already been done. Já foi feito. It's yours. É teu. All you have to do today Tudo que você tem que fazer hoje is be like that woman é ser como aquela mulher and just touch e Jesus by tocar faith. Jesus pela fé. And when you do, Então quando você fizer, all that will apply to you. tudo será dado a você. Yours. Será seu. Because the key Porque a chave is faith. é a fé. No, we're not worthy. Claro que nós não somos We dignos. are not Nós worthy. não somos dignos. I'm worthy of death Eu sou digno de morte and a devil's hell. e o inferno também. And the Bible says all my righteousness E a Bíblia diz que a justiça, are as filthy rags, que a minha justiça não vale nada. but I was made righteous Mas Jesus me by the justificou perfect pelo sacrifice sacrifício que ele pagou. of Jesus O Christ. sacrifício de Jesus Cristo. Today, Então nessa noite, we are the righteousness of God nós temos justiça com Deus in Christ em Jesus. Jesus Cristo. We are righteous because He is righteous. Nós temos o direito porque Ele tem direito. We are worthy because He made Nós us. somos dignos porque Ele nos fez He's dignos. a great God. Nosso Deus And Jesus about Cristo. that same time, Então mais ou menos naquele momento, someone came up from the house of Jairus alguém veio da casa de Jairus and said, "Don't trouble the e master disse, anymore. não atormente mais o mestre. Your daughter is A dead." sua filha está morta.
Now Jesus, Agora Jesus, knowing all things, sabendo de todas as coisas, ele sabia the first thing that was going to happen to que Jairus a primeira coisa que aconteceria com was Jairo fear was going to grip his é heart, que o seu coração que o medo tomaria o seu coração, because death is the end. porque a morte é o final. But para Jesus nós. simply said, Mas então Jesus disse: don't be afraid, não temas, only believe. creia somente, Aleluia. Only believe. creia somente, Only believe. creia And you'll receive. e você receberá. And we will here tonight. Então nós estamos aqui nessa noite If we simply believe. para crer em Jesus. I worked at the coal mine. Eu trabalhava como um minerador, I worked down under the earth, trabalhava bem embaixo da way terra, down in those dark tunnels. em túneis escuros, A very dangerous work, trabalho muito perigoso, but the money was pretty good. mas o dinheiro era bom. All my family have been coal miners, E toda a minha família so trabalhou I ali. was also. E eu também fui trabalhar ali. I knew men personally Eu conheci who homens were killed in the coal mine que morreram ali na mina, through mining accidents. trabalhando ali. But yet that never happened to me. Mas isso não aconteceu comigo. But one morning I was going home from work, Mas um dia eu estava saindo do trabalho indo para casa and my car crossed the center line of the e o highway, meu carro cruzou a estrada struck another car, e bateu de frente com outro going carro. in the opposite direction. Bateu de frente com ele. It threw me through the windshield of E my essa car. batida me jogou para fora do carro. And on the way out, my head hit something. I assumed it was a mirror. E na saída eu bati a minha cabeça no vidro. And I have an indentation here in my E head, eu ainda tenho uma cicatriz aqui, and a crack that runs down the side, onde quebrou meu crânio. where it literally busted my skull. Eles podiam ver o meu cérebro. And I landed in the middle of the Então highway. eu caí no meio da estrada. They said I flopped around like a chicken E with eles its head cut off, disseram que eu tremia como um frango com a cabeça cortada. until finally I laid still. Até que finalmente eu parei de me There was no mover. more movement. Não me movia They mais. checked me for pulse, Então eles checaram meu for pulso, heartbeat, checaram meu batimento cardíaco, a minha respiração. and none were E present. nada funcionava. They covered me for Eles me dead cobriram, eu estava there morto, beside the highway. ali do lado da estrada. They called the Então undertaker. eles chamaram o socorro. The undertaker came with his O hearse socorro veio para me socorrer. to pick up my corpse. Pegaram o que sobrou de mim. They announced on the radio and television Anunciaram no rádio e na TV that I died that morning que in eu the tinha car. morrido naquele acidente de carro. People went to my home Homens foram até a minha casa to tell my wife I would not be coming home that day para dizer à minha mulher que eu não voltaria Or para any casa other naquela day. manhã, e que eu nunca mais voltaria, because I died that morning. porque eu morri naquela manhã. My brother, Mas when he então meu heard irmão, this news, quando ele ouviu essas he notícias, was 16 years older than me. ele era 16 anos mais velho que eu, o irmão mais velho. I was the baby. E eu era o mais He novo. loved E me. ele me amava. And he prayed this prayer by faith. E ele fez essa oração com He prayed, fé. Lord Jesus, Ele disse: Senhor Jesus, don't let Satan take my baby brother's life. não deixe Satanás pegar a vida do meu irmão mais novo. And life came back in my body. Então a vida retornou ao meu corpo. Praise God. Louvado seja Deus. Think about faith. That's what we're talking about tonight. Faith. É a fé. É a fé que faz isso. When the undertaker discovered life in my Então body, quando aqueles homens do socorro descobriram vida no meu corpo, instead of preparing me for em burial, vez de me levarem para o necrotério, he took me to the hospital. eles me levaram para o hospital. When I got to the hospital, I was in a coma. Então quando eu cheguei no hospital eu estava em coma. The doctor called my family in, Os médicos chamaram minha família and they said, we don't know if E he come out of the coma or e not. disseram: nós não sabemos se ele retornará do coma ou não. If he comes out of the coma, Se ele retornar, he may be a vegetable for the rest of his life. talvez ele esteja em estado vegetativo por toda We a sua don't vida. know. Nós não sabemos. We know he has brain damage. Nós sabemos que ele tem um problema cerebral. They could see my brain. Eles podiam ver o meu cérebro. They knew I had brain Eles damage. sabiam que ele tinha um problema. My brother spoke by Mas faith, então meu irmão falou com fé de novo. and we need to learn to speak by E nós faith. temos que aprender a falar com By fé. faith, what we desire God to do in our life. Falar com fé é o que nós queremos que Deus faça. He spoke by faith, Então ele falou com fé. and he said, when it's time for earning, you go E to ele work disse: tonight. quando chegar a hora dele se levantar para o I trabalho, will wake up. ele vai se levantar. And according to his word, E de acordo com a palavra que ele disse, by faith, com fé, just like the woman assim como aquela who said in mulher, her heart, que if disse I no but seu touch coração: Jesus, se eu tocar if Jesus, I but touch Jesus, se eu I'll be tocar healed. Jesus, eu serei curado. I woke up. Então eu me levantei. I did it right now. Naquele dia eu me levantei. And a lot of people still E there. muitas pessoas pensam que eu ainda tenho um problema cerebral. But I'm here tonight Mas eu estou aqui nessa noite to tell you that Jesus Christ para dizer que Jesus Cristo, is the answer Ele é a resposta for whatever's wrong with your life. para tudo na tua vida. If that's brain damage, just give me more of it. E se isso é um problema cerebral, me dê mais dele. Because I want to think like that. Porque eu quero pensar desse jeito. Because that's what's real. Porque é isso que nós vivemos. Okay? God's Word
A palavra de Deus states what's real. nos diz o que é real. What the devil does, E o que o diabo diz, he tries to pervert the word. ele tenta mentir para nós. And he tries to make us believe Ele tenta nos fazer acreditar contrary to the word. que a palavra não está dizendo a verdade para He nós. says, yes, God said. Ele tenta mentir para nós. But you know who you are. Mas você sabe quem você é. That doesn't apply to you. Ele diz, isso não funciona com você. But it does. Mas funciona sim. Oh, glória. It does. Funciona By faith. com a fé. Every promise Toda promessa in that book nesse livro is ours. é nossa. Amen. Amém. Absolutely. I praise God for restoring life in my Eu body. louvo a Deus por He's cada a good God. porque Deus tem In the feito because I was worthy of it. mesmo eu não sendo And digno de because nada. He's a good God. Ele tem sido um bom Deus. He's a wonderful. Ele é um Deus maravilhoso. I thank Him that He loves us. E eu agradeço a Ele por me amar. It's all about His grace. É tudo pela graça de Deus. Unmerited favor of God. É um favor que Deus nos deu. The grace of A God. graça de Deus. Here's how hard it is to receive from God. Eu vou te mostrar como que é receber de Deus. But that young man there, come here. Aqui. Yeah, the one with the green É o shirt. menininho ali de verde, por favor. Do you want this? Você quer essa moeda? That's it. É assim. That's it. É assim. That's it. É assim. It's that simple. É simples assim. God has it, Deus tem and God wants to give it. e Ele quer nos dar. But you have to believe Mas você tem que crer that He's going to do que that. Ele vai te dar. Now, if that young man Se aquele menino would have thought that I wasn't going to give him that coin, pensasse que eu não daria aquela moeda para ele, he wouldn't have come up here. ele não viria aqui. See, we have to believe. Mas porque ele We have acreditou, to believe. nós temos It's que in the crer hand of God. que está nas mãos de It's Deus. simple. All we have to do is E take tudo que nós temos de fazer é pegar from the hand of das God. mãos de Deus. Glória. Isn't that awesome? Isso não é incrível? That's the kind of God we serve. Esse é o Deus que nós servimos. He's awesome. Ele é um Deus maravilhoso. Awesome. Ele é incrível. Beyond Ele está acima your wildest imagination. de tudo do imaginável. If you can think it, Aí, se você pudesse pensar, God will do it. Deus fará para você. And if you can believe, E se você crer, God will do it. Ele fará. Isn't that wonderful? Isso não é incrível? Every time I go to church to speak, Todas as vezes que eu vou a uma igreja para I pregar, always say, eu sempre digo I'm going to look at my watch when I start. que eu vou olhar no relógio antes de começar. But I never do. Mas eu nunca olho. And if I do, I forget what time it was. E eu também sempre esqueço quando eu começo a So pregar. God is good. Mas Deus é bom. One day, Então um dia, I found myself in jail. eu me encontrei numa prisão. And I was facing enough charges E eu estava enfrentando ali um grande problema. to put me in prison Eles poderiam me colocar na prisão for like 170 some odd por years. 170 anos. I had 4 counts Eles me condenaram por 4. of attempted murder, Eles queriam me condenar por 4 tentativas de assassinato. 3 counts of armed violence, 3 por violência com uma arma. 2 counts of aggravated battery, 2 por agressão. 1 count of aggravated assault, 2 também mais por agressão. 2 counts of reckless conduct. E outro por desrespeitar a lei. When you total them up, Se eles contassem todas as minhas it comes penas, to 170 some odd eles years. me colocariam por mais de 170 anos na prisão. That if I was convicted, Se eles me condenassem, they could put me in prison for that. eles me colocariam na prisão por todos os dias da minha vida. I didn't know what to do about E that. eu não sabia o que fazer sobre isso. We had some men came there and they began to sing songs about Jesus. Mas então um dia uns homens vieram até o presídio cantando sobre Jesus. Now I'd been raised in church, E você sabe, eu cresci na igreja. but this church was full of Mas legalism. essa igreja era cheia de legalismo. And I really thought E eu pensava that there was a grace of God, que se existia uma graça de Deus, but it only applied to you ela só podia aplicar a mim if you follow these rules. se eu seguisse certas regras. And you know, I had trouble following these rules. Não foi Deus que I fez messed essas up all regras. the time. Mas eu pensava assim. Salvation according to legalism Eu pensava que a salvação is like you're saved one day era mais ou menos assim. and the next you're E um not. dia eu estava salvo, no outro The dia eu next estava day mais you're salvo. saved, the next you're No not. outro dia eu estava salvo e depois eu estava salvo mais. It's terrible.
Mas isso é terrível. É terrível. These men, I don't remember everything they said. Mas eu não me lembro tudo que esses homens But they were disseram. telling us things like, Mas eles estavam dizendo coisas no matter what we've done, que é como assim, não importa o que nós tínhamos feito, God still loves us. Deus ainda nos amava. That if we would E repent, se nós nos arrependêssemos, God would forgive us. Deus nos perdoaria. And if we invited Jesus into our E hearts, se nós convidássemos Jesus para entrar no nosso He coração, would come and live in our hearts Ele entraria no nosso coração and be our Lord and our e Savior. seria o nosso Salvador e Senhor. And we would have a personal E relationship nós with teríamos um Christ. relacionamento pessoal com Jesus. I don't ever remember hearing that E preached in em my church. toda a minha vida eu nunca tinha ouvido isso. Never. Nunca. Never. Nunca. So there in the jail Então cell, ali naquele presídio, I wanted that personal relationship with the Lord. eu quis aquele I knew relacionamento I com was in Jesus. deep trouble. Eu sabia que eu estava com And I gave problemas. my heart to the Lord. Então eu dei o meu coração I a repented of Jesus. my sin. Me arrependi dos meus pecados. He forgave me. E Ele me perdoou. I invited Him into my heart. Eu o convidei a entrar no meu coração. And He came into my heart. E Ele entrou. Now these charges, I couldn't handle them. Então você sabe, eu não tinha mais o que fazer com aquele So problema. kneeling beside my phone, Então ali do lado da minha cama, I prayed this prayer 12 times. eu fiz uma oração. I said, Lord, this is something I E eu can't disse, handle. Senhor, aqui está uma coisa que eu não posso mais fazer And I mais. couldn't. E eu não podia I mais. said, Lord, I give this to you. Então eu disse, Senhor, eu dou a Ti. It's no longer my O problem. problema não é meu mais. Now it's yours. Agora o problema é teu. Did you know we can do E that? você sabe que nós podemos fazer isso? Did you know the Word of God tells us Você sabe que a palavra de Deus nos diz to cast all our cares upon Him para lançarmos a nossa ansiedade sobre Ele. because He cares. Que Ele se preocupa por nós. He loves us. Ele nos ama. He loves us. Ele nos ama. And He wants to do E it. Ele quer fazer por nós. My bond was set at many, many thousands of dollars more than I've ever seen. Então a in my minha life. fiança era milhares e milhares de dólares. I've never seen that much. Um dinheiro que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. And may never see E that. talvez nunca veja em toda a minha vida. First thing that happened, E a primeira coisa que aconteceu God took that problem. foi que eu dei esse problema I a went Deus. before a judge, Então eu fui até o and juiz he lowered the money down to the amount that I e had, ele abaixou o preço do tanto que eu podia and pagar. I bonded out of jail. E eu saí do presídio por um tempo. I began to go to church. Comecei a ir na igreja. I went to the altar. Então um dia eu fui até um culto. This young evangelist, about this man's age, Existia um jovem evangelista mais ou menos da idade desse came irmão, by and he prayed over me. que estava orando ali. And he said, Brother, God wants you to know E ele disse para mim, irmão, Deus quer that que você the saiba troubles you're facing, que esses problemas que você está enfrentando, everything is going to be over. todos eles terminarão bem. My brother and I were praying one night. Então uma noite eu e meu irmão And estávamos he said to orando me, e ele disse para mim, Ernie, God wants you ele disse, Deus quer que você to say inside diga yourself, dentro do seu coração the Lord Jesus Christ shall que o deliver. Senhor Jesus Cristo te livrará. Doubt not, E não duvide, but only believe. mas creia somente. Oh, Essa é a palavra glória de a Deus. Deus. Aleluia. É a palavra de Palmas, Deus. palmas, palmas. And I praise God for everything. E eu everybody. louvo a Ele por tudo que Ele me fez. Every word of encouragement. Tudo para me encorajar. But one day I was reading my Bible Mas então um dia eu estava lendo a minha and I Bíblia come across Psalms, e eu passei ali, cheguei em the Salmo, 50th chapter, no capítulo 50, verses 14 and 15, no versículo 14 e 15, which says, que dizia, offer unto God thanksgiving, oferece a Deus sacrifícios de louvor, pay your vows to the Most High, paga ao Altíssimo os teus votos call upon me in the day of e trouble. invoca-me no dia da angústia. I will deliver you, Eu te livrarei and you shall glorify me. e tu me glorificarás. Aleluia. To me, that was God speaking to me directly from His Word. Para mim, era Deus falando direto para mim naquela noite. What does it mean to offer unto God thanksgiving? O que significa oferecer a Deus sacrifícios de louvor? We do it every time we say thank you, Lord. Você faz todas as vezes que você agradece a We did it here Deus. tonight. Você fez essa noite, louvando a Ele. Praise. We offer unto God thanksgiving. Isso é oferecer sacrifícios de louvor. What does it mean to pay your vows to the Most E o que High? significa pagar ao Altíssimo os teus votos? That means to serve Him like you told me you would. Significa servir a Ele como você disse que faria. When I gave my heart to Jesus, Quando eu dei meu coração a Jesus, I said, Lord, I'll go anywhere you want me to eu go. disse, Senhor, eu vou para qualquer lugar que o Senhor queira. I'll even go to Brazil. Mesmo até o Brasil eu iria. Really? That's what pay your vows mean. Isso que significa pagar ao Altíssimo os teus votos. Then, Então, call upon me invoca-me in the day of trouble. no dia de angústia. I will deliver thee, Eu te livrarei and thou shalt e glorify. tu me glorificarás. Amém, Jesus. The trial ended on O Friday meu julgamento terminava na sexta-feira, at noon.
ao meio-dia. The jury went into the jury room Mas então os juízes foram à sua sala to discuss the evidence, para discutir as to evidências, see if I was guilty or not. para ver se eu era culpado ou não. 12 hours later, E 12 horas depois, near the midnight hour, mais ou menos à meia-noite, word came out they had a verdict. eles chegaram a uma conclusão. So my attorney comes in, Então chegou a minha vez, eles entraram na and sala, the first words out of his mouth e a were, primeira palavra que saiu da sua boca "It looks bad." foi: isso parece ruim. I said, "It may look bad to you." Mas I'm então speaking by faith eu now. disse com fé agora. It may look bad to Eu you. disse: talvez pareça ruim para It você, doesn't look bad to me. mas não parece para The mim, Lord Jesus Christ shall porque deliver. o Senhor Jesus Cristo me livrará. That man never heard a word I said. É claro que ele não ouviu o que eu disse, We got back in the courtroom. mas então chegou a minha vez. The jurors come back in. Os juízes entraram, And see, I'm still human. e você sabe, eu sou I um mean, irmão, I want to see something that looks good. eu quero ver alguma coisa. And so I try to look at the jurors. Então eu tentei olhar nos olhos deles, But as soon as I catch somebody's eye, mas assim quando eu olhava nos seus they olhos, turn their head. eles viravam a They cabeça, won't look at me. eles não olhavam para mim, And that doesn't look good. e isso não é bom para você And the quando devil você said, "Aha." Então o diabo dizia: ahá, You know why they were looking at you? você sabe por que eles não olham para você? They had found you Porque guilty. você é culpado, You're going to prison for the rest of your você natural irá para a life. prisão pelo resto da tua vida. Now, why does he do that? É claro, ele faz isso. He does that because he knows Ele faz isso porque ele sabe if he can plant doubt in your que heart, se ele colocar dúvida no teu you coração, don't get what God promised você you. não recebe o que Deus prometeu para você. He's a thief. Sim, Jesus said in John 10:10, Jesus disse ali, the thief cometh but to steal ele disse que o inimigo ele vem para roubar, matar and to destroy. e destruir. But Jesus said, I've come Mas Jesus disse: eu vim that you might have para life, que tenham vida, and that more abundantly. e vida em abundância. So as long as the devil is still stealing, killing, and destroying, Enquanto o diabo está aqui, ele quer roubar, matar e destruir. Jesus is still saving, healing, and Mas delivering. Jesus quer curar, libertar e tirar vida. We just need to believe that. Nós só temos que crer nisso. The judge said, ladies and gentlemen, jury, have you gotten a verdict? Então o juiz disse que chegou ao resultado. The verdict got to the judge, he opened it, read it to himself, Ele passou para o juiz, ele leu ele mesmo. folded it back up, and handed it to the court clerk, Então ele passou para o oficial de novo and said, will the defendant e ele disse: por favor, o réu se levante. please rise and face the clerk? Por favor, se levante agora. Now, young men, young women, listen to me now. I said, young men and young women, Então eu disse: preste atenção agora. listen to me now. Preste atenção no que eu vou dizer agora. As I pushed my chair back from that table, Ali quando eu empurrei a minha cadeira para I will trás, never forget não existe, não, eu nunca mais vou esquecer this moment in time. esse momento. I lived to be 170. Ainda se eu vivesse 170 anos, There was nothing. não existia nada, There was no temptation. nenhuma tentação, Nothing this world had to offer nada que esse mundo poderia me of oferecer any concern to me que me now. importava agora. Fame, Fama, fortune, dinheiro, it meant nothing. isso não me importava. The only thing that mattered A now única coisa que me importava were ali the words that came out of that clerk's eram mouth. as palavras que sairiam da boca daquele homem, Because they determined porque a elas where determinariam I'm going to spend. aonde eu passaria. Not the next 5, 10, 15, 20, Não os próximos 10, 15 ou 20 anos, but perhaps the rest of my mas natural sim life. toda a minha vida. Now, in the courtroom, you can't say anything out E é loud. claro que ali na corte você não pode gritar, But inside, I am mas screaming dentro de mim eu gritava at the top of my lungs, com toda a minha força, as fast as I o can. mais rápido que eu The podia. Lord Jesus Christ shall deliver O me. Senhor Jesus Cristo me livrará. With the jury. Então os juízes, Why did that? eles disseram: Ernie Meadows, Ernie Meadows, not guilty. of você all. não é culpado. I walked out the parking lot. Então eu saí no estacionamento. Or just moments before. Você sabe, momentos All I antes, could do was scream out inside. tudo que eu podia fazer era gritar dentro de mim mesmo. But now I could raise my hand. Mas agora eu podia levantar as minhas mãos do céu and praise God at the top of my e lungs louvar a Deus com toda a minha força for what He'd done. pelo que Ele fez. Because my life was gone. Porque a minha vida tinha terminado And He gave it back for the e Ele me second deu de time. volta pela segunda vez. na minha vida. That's the God that we serve. Esse é o Deus que nós servimos. Peça a Ele And He'll do for you tonight e Ele fará por você, what you will believe. assim como você crê que Ele fará. You
can be like a woman. Você pode ser como aquela mulher. The moment you touch him, No momento que você tocar a Ele, by your faith, com a tua fé, whatever you need, tudo que você precisar será feito a ti. all you have to do is, Tudo que você tem que fazer. as I said, don't forget, it's by the grace of God, not something you can earn, E não se esqueça, é através da graça de Deus. not something you can be worthy of. Não é uma coisa que você tem que ser digno para isso. It's unearned. É uma coisa que você não God tem just como. simply give it. Você só tem que receber He dele. gives it to everyone. E Ele deu a todos nós. And for it to apply, you just have to believe it apply. E para você receber, você tem que crer If nisso. you do that, it does apply. E Ele fará para você. Would everyone stand? Por favor, todos se levantem. I do this no matter where I go. Eu sempre faço isso em todos os lugares que eu vou. I'm not trying to show any disrespect. I just do this. Eu sempre faço isso. Would everyone bow your head? Por favor, todos curvem suas cabeças. Close your eyes. Fechem seus olhos. I'm going to say a prayer. Eu vou fazer uma oração. And I want you to repeat this E prayer. eu quero que você repita essa oração comigo. Heavenly Father, Senhor Jesus, Senhor Jesus, I come before you in Jesus' name. eu venho diante de Ti no nome de Jesus. eu venho diante de Ti, Jesus, I'm a sinner. Eu sou um pecador. pecador. I ask you to forgive every sin I've ever committed. E eu peço que perdoe todos os meus pecados. Peço que perdoe todos os meus I pecados. ask you, Lord, to cleanse me, Eu peço, Senhor, que me limpe, Eu peço, Senhor, que me limpe, purify me. que me purifique. que me purifique. And Lord Jesus, E, Senhor Jesus, I invite you to come live in my te heart. convido a entrar no meu coração, Eu vim entrar no meu coração. To be my Lord and Savior para ser o meu Senhor e Salvador, for all eternity. por toda a eternidade. Obrigado. Okay, keep your head bowed and your eyes closed. Ainda com seus olhos fechados e as cabeças abaixadas, If you're here tonight se você está aqui nessa noite, and you prayed that prayer the first time, e essa foi a primeira vez would you raise your que hand? você fez essa oração, levante a sua mão, por favor. Thank you. Obrigado. Thank you. Praise God. Louvado seja Deus. Okay. That's good. Thank you. I appreciate that. Obrigado.